pessoal. Psicaena, boa noite. A gente vai só aguardar nosso anfitrião convidado chegar pra gente começar mais uma live aqui no canal. Deixa eu convidá-lo aqui. Convidar. Oi. Ô, garoto, E aí, meu querido, como é que tô tá? Boa bem noite. demais, e você? Boa Cara, noite, tudo jóia? tudo. Deixa eu só dar uma disparada aqui com a turma aqui e a gente já começa. Fica tranquilo. Você vai me falar como que você prefere a luz, se do jeito que tá ou assim, Pera aí que eu tô sem, certo? Não, não, beleza. assim. Tá, como é que. Tô vendo agora. Qual que é a outra opção? Eu acho que a A primeira fica melhor. anterior. E, Eu tô no quarto do meu irmão, cara. Meu irmão mora com a minha mãe e ele tá isolado na minha casa porque ele tá com Covid. Aí eu caramba. tive, aí fica mais fácil eu e minha esposa sair de casa do que a minha mãe sair de casa, né? Aí a gente preferiu isolar ele lá na minha casa, eu e minha esposa veio pra cá. Aí eu tô tendo que me adaptar a todo o aparato tecnológico dele aqui. Mas ele tá bem? Mas, Tá? Não, tranquilo, sem sintoma, tá belezinha. Só gripezinha já tá zerando também. sim, então é só uma questão de tempo, deixar cumprir o protocolo, né? O prazo É, tá estabelecido acabando. e Isso. é isso aí. Muito bom, muito bom. Isso aí, meu amigo. São 20 horas e 2 minutos. Eu vou começar aqui agradecendo a sua presença, tá? O aceite do convite aqui. É sempre muito bom falar da nossa doutrina. Eu quero só lembrar, para quem está acompanhando, e depois vai ficar gravado também, né? Que esse é um projeto da Associação Espírita Deus, Cristo e Caridade, aqui do município de Guanambi, Bahia. A associação também tem um projeto social vinculado à comunidade terapêutica Esperança, que é uma casa de reabilitação de dependentes químicos, tá bom? Então, né, lá nós recebemos pessoas, né, nesse estado de dependência e vai ficar internado lá, né, e passar por tratamento e tal, a fim de se restabelecer, né? Existe um trabalho também de acompanhamento com a família, bem legal. Por isso eu convido aí quem tiver interesse, né, em nos procurar aí no via direct, né, para poder saber mais, se quiser ajudar de alguma forma também, é sempre bem-vindo. Então, esse é um projeto que a gente faz de live para poder bater um papo de uma forma descontraída, viu, Henrique? A gente foge um pouco dos padrões de palestra, né? A gente vai palestrar, a gente tem aquele tempo ali, né? 40 minutos a 60 minutos ali, e ali a gente fala, né? Dentro do tema e tal, sem muitas interferências, né? Aqui a gente costuma dar as interferências, dar uns pitacos, né? Trocar experiência, que eu acho bem legal também. E quando eu te convidei, cara, você trouxe um tema que me encheu os olhos. Gostei bastante, né? Aqui, os nossos olhos são a luz da nossa alma. Então, quero agradecer. Tenho certeza que, como eu sempre costumo falar aqui, jogo bom passa rápido. E hoje não vai ser diferente. Bom, pessoal, então eu estou falando aqui com o Henrique. Ele é trabalhador da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Rio Verde, Goiás, minha cidade. E desenvolve um trabalho lá. Eu, enquanto lá estava, né, eu frequentava o Centro Maria Madalena, mas acompanhava ali o trabalho deles e de outras casas, né, Henrique? Aí, como a gente falou aquele dia no estudo, né, aí tem uma sintonia, né, uma certa interação entre as casas, o que é bem bacana, né? Aqui a gente não pode reclamar de jeito nenhum, porque as casas estão bem de mãos dadas aqui, assim, todo mundo trabalhando junto, com a única preocupação de se apoiar, né, independente de qual obra que segue o quê, independente de qual opinião de determinado assunto. Aqui dentro de Rio Verde, a gente tem muito que agradecer, porque, assim, de fato, pela minha vivência, assim, pela minha pouca vivência, minha pouca experiência,
Eu sempre fui muito bem recebido em todas as casas, cara. Aqui é fantástico. Muito bom. Eu também nunca tive esse problema, né? Tanto o Eurico como lá o André Luiz também, a gente tem contato e sempre ia lá fazer alguns trabalhos e tal. Assim, não existe preconceito, a gente costuma falar, né? É sempre, na verdade, até prazeroso quando a gente se encontra, né? Se encontrava assim, e, enfim, em outras casas e tal. Porque essa é a obra, né, Henrique? Cada um que pode fazer, quando está em local diferente, significa que as coisas estão acontecendo em locais diferentes, né? Então, você está alcançando mais gente, né? Você está desenvolvendo um trabalho para pessoas diferentes, situações diferentes. Então, eu acho isso muito legal. E não tem jeito. Tem uma coisa que eu tenho percebido, é que não tem como a gente fugir da questão da colaboração. E eu não falo só a colaboração entre as casas espíritas, a colaboração com todo o serviço cristão. Nós começamos um trabalho voluntário dentro do centro aqui. Quando a gente viu, a gente se deparou com outros centros que estavam fazendo o mesmo trabalho e a gente entendeu que se a gente se unisse, esse trabalho aconteceria de uma forma muito melhor. Lá na frente, nós nos deparamos com outras instituições cristãs, outras igrejas fazendo o mesmo trabalho e a gente entendeu que se a gente unisse, nós trabalharíamos de uma forma muito mais eficaz e eficiente. Então, assim, quando a gente fala de trabalho do Cristo, não tem como ser separado. Cara, uma coisa muito importante que é legal das pessoas entenderem que as religiões foram criadas pelos homens. Nós criamos as religiões. Jesus não criou nenhuma religião, Jesus trouxe o amor. Desse amor, nós interpretamos de várias maneiras diferentes. E cada maneira dessa é uma porta, é uma religião que a gente escolhe para, no fim das contas, a gente chegar exatamente no mesmo lugar. Então, quando a gente fala de colaboração, de trabalhar para Jesus, não tem jeito, Sidney. A gente vai dar as mãos, querendo ou não. Uma hora a gente vai encontrar, a turma A vai encontrar com a turma B. E se a gente quiser chegar no caminho X, a gente vai ter que ir A, B junto. Não tem jeito de ser separado. Isso é inevitável. Sim, eu corroboro tanto com o que você disse, que às vezes até em conversas assim com alguns colegas, né, eu até questiono por que ainda existe, né, essas diferenciações religiosas e tal. Claro que a gente entende, enfim, não quero entrar nesse mérito. Porque, por exemplo, o Brasil é um país predominantemente cristão. Então, quando a gente fala das religiões cristãs, a gente está falando do mesmo ensinamento, do mesmo mestre, do mesmo exemplo. Então, não tem como a gente, como você disse, praticar a obra dele, assim, tentando diferenciar uma religião da outra, é a mesma. Os caminhos podem ser diferentes, mas o ponto final vai ser sempre o mesmo, né? Que é justamente o que ele tentou nos trazer, nos esclarecer e tal. Pois bem, aproveitando então, né, já entrando dentro aqui do nosso assunto, eu já falei o seu tema, muito bom. Então, Henrique, os nossos olhos são a luz da nossa alma. E aí eu quero começar, porque quando esse tema me vem à mente o momento atual que nós estamos vivendo. Então, as pessoas, eu escuto muito as pessoas falarem que esses últimos anos estão sendo difíceis, terríveis, né? Por conta de vários problemas, né? Desastre coletivo, mortes coletivas, né? Problemas climáticos de grandes proporções, né? Tsunamis, etc. E aí, nos últimos 2 anos especificamente, nós temos aí, então, a pandemia que veio para realmente deixar as coisas... aí a gente... Mais desafiadoras. Eu não quero adjetivar, porque eu consigo olhar um lado bom, muito lado bom de tudo isso. Enquanto muitos, às vezes, reclamam essa coisa toda, eu, particularmente, vejo com um olhar diferente, né? Dado, inclusive, a condição de que a gente interpreta essa coisa toda, a nossa existência, a nossa passagem aqui, eu costumo tirar muita coisa boa. E aí é que vem a pergunta, né? Como é que Jesus, como é que seu exemplo, já que a gente está falando justamente disso anteriormente, como é que ele e o seu exemplo pode nos ajudar nesses momentos difíceis? Cara, então, para iniciar qualquer assunto aqui, eu ia até te pedir para fazer um comentário antes, justamente em relação a isso. Qualquer assunto que a gente for conversar em relação a esse tema, no meu ponto de vista, não tem como falar se eu não entrar no Cristo. A gente tem que recorrer ao nosso maior exemplo como guia modelo, ao nosso mestre amado, porque ele já deixou um roteiro pronto.
Ele já nos passou todas as diretrizes. Jesus passou todos os ensinamentos de como nós devemos nos comportar perante cada emoção, cada dificuldade. Nos passou todas as diretrizes de como nós devemos nos comportar em todos os nossos círculos de convivência, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso avô, com a nossa avó, com a colega do trabalho, com aquela pessoa que eu tenho dificuldade, com aquela pessoa que não gosta de mim, com aquela pessoa que eu não gosto muito. Jesus deixou o roteiro traçado, como você deve se comportar em cada área. Gosto até de falar para os meninos na mocidade que em pleno século XXI, na era dos coaches, Jesus foi e é o maior coach de todos os tempos. Todos, todos, todos. Às vezes, os cursos de coach estão na moda, né? E eles ajudam muito as pessoas. E sem os próprios coaches saberem, eles estão reproduzindo ideias, ensinamentos do Cristo. Podem trazer o autor que for. Se o cara falou de algo que vai de acordo com o cristianismo, ele está reproduzindo o ensinamento de Jesus. Né? Então eu acho muito difícil, Sidney, começar qualquer papo, qualquer conversa sem entrar, sem ponderar sobre isso aí. Eu só quero fazer uma... Pode ficar à vontade. Falei que é um bate-papo. Isso que você me falou é tão verdade, cara, que, enfim, uma das minhas graduações é área de administração e eu fiz alguns cursos de coaching e tudo mais. E aí o interessante é justamente essa relação que você colocou. Quando você vai entender, né, o trabalho, o desenvolvimento que o coach atua dentro de outro indivíduo, cara, não tem como a gente não lembrar da doutrina espírita, não tem como a gente não lembrar dos ensinamentos do mestre. E aí eu diria mais, Jesus é mais que um coach, mais que um psicólogo, foi um grande homem, né, de moral. Mas enfim, é só esse adendo aí. Não, justamente. E assim, eu não ia entrar eu nem tinha pensado em entrar nessa questão do Covid, mas você me fez refletir uma coisa aqui que eu acho interessante falar justamente pelo momento. Cara, primeira coisa que a gente tem que entender em relação ao sofrimento. Qual é a maior causa de sofrimento na nossa vida? Será que a maior causa de sofrimento é uma decepção amorosa? Será que é uma frustração, um trabalho? Será que é a perda de um ente querido? Será que é uma doença grave que a gente está passando? Eu tenho certeza que todos esses motivos que eu citei aqui nos causam sofrimento, mas eles não são a maior causa de sofrimento. A maior causa de sofrimento da nossa vida, ela está numa coisa só: a falsa expectativa que nós colocamos na vida. Nós vivemos e enxergamos a vida como se a vida fosse um mar de rosas. Nós vivemos e enxergamos a vida como se a vida fosse um conto de fadas. Vivemos e enxergamos a vida como se todos os nossos planos tivessem que acontecer exatamente da forma como nós planejamos, sem passar por nenhuma prova, expiação, dificuldade, sofrimento. Ao contato menor imprevisto, nós já estamos nos aborrecendo. Vivemos e enxergamos a vida como se nós pudéssemos ter controle sobre tudo e sobre todos. Sobre tudo na nossa vida e sobre tudo na vida das pessoas que nós amamos. Vivemos e enxergamos a vida como se o universo girasse em torno dos nossos caprichos. Mas o universo não gira em torno das nossas vontades. Nós que temos que nos adaptar mediante o que o universo nos oferece. Naturalmente, que se eu viver e enxergar a vida dessa forma, eu vou me frustrar. Não existe espaço aqui na nossa vida para o admito ou não admito. Porque às vezes a gente está passando por um grande sofrimento e a gente fala assim, mas eu não admito passar por isso. Mas a gente não tem que admitir nada, a gente não criou o universo. A única coisa que eu admito ou não são questões relacionadas ao meu livre-arbítrio, às minhas decisões. Agora, o que está em torno de mim foge do meu controle. Foge do meu controle. Certo? Então, eu acho que é muito, de início, já é importante a gente colocar essa ideia. Em relação às questões... Pode falar, fique à vontade. Em cima do que você disse, né? Aí não tem como a gente não desvincular da doutrina, né? Quando a gente tem ali acesso, né? A Joana de Ângeles, quando diz que esse mundo não é de felicidade, não é para ser feliz, Emmanuel vai reforçar isso. No Livro dos Espíritos também você encontra vários trechos que nos dizem isso, porque a gente está falando de uma lei natural, de uma lei de Deus, com relação de causa e efeito. Quando a gente começa a entender essas coisas, e a gente começa nessa reflexão de por que estamos aqui, o que viemos fazer, né? Da onde vim, para onde vamos, essa coisa toda, faz muito sentido. E aí, a partir desse momento, dada a nossa capacidade de discernimento, né? Nossa capacidade racional, nos cabe buscar justamente essa mudança, essa compreensão que não é fácil, ela é dolorosa, ela é difícil e a caminhada é longa. Mas não tem como a gente separar disso. Aqui,
a escola, né, Henrique? Uma grande escola. Não, justamente. E em cima do que você falou, né, Kardec coloca isso no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. Mas isso ele não tirou, não foi Allan Kardec que nem foi ele que trouxe essa frase primeiro. Ele tira isso lá de Eclesiastes, do Velho Testamento, quando, eu não lembro agora quem proferiu as palavras lá, eu sei que determinado indivíduo, depois de conquistar tudo que ele podia, ele percebeu que ele ainda se sentia frustrado. Tudo que fazia os homens felizes da época, ele já tinha tudo em relação a bens materiais, mesmo assim ele era frustrado. Então, ele não fala com essas palavras, mas ele dá a entender que a felicidade não é deste mundo. E o próprio, quando esses autores trazem isso pra gente, Sidney, que a felicidade não é deste mundo, eles não estão querendo dizer, próprio Allan Kardec, Jesus, eles não estão querendo dizer que a gente não tem o direito de buscar a felicidade aqui. Pelo contrário. Nós temos que buscar a felicidade todos os dias, mas nós temos que estar conscientes que do dia que nós nascemos ao dia que nós desencarnarmos no mundo de provas e expiações, nós estaremos passando por provas e expiações. A gente não está aqui a passeio, a Terra não é um playground, não é um parque de diversão, a gente está aqui para evoluir. A evolução, na maioria das vezes, ela necessita desse recurso, ela necessita do sofrimento, ela necessita da dor, porque senão a gente não desperta. Um próprio exemplo disso é o Covid, que a gente estava falando, a pandemia, e vemos isso tudo como olhos ruins. Mas parece que no momento que a gente está passando pela pandemia ou por qualquer uma dificuldade, a gente se esquece de tudo que a gente vem estudando. Isso eu falo de todas as vertentes religiosas. Porque a gente vive falando que a gente tem que ser fiel a Deus, que a gente tem que confiar a Deus. No momento do desespero, a gente se desespera igual todo mundo. E a gente aprende, a gente tem visto, a gente vem aprendendo com Jesus, que nada sai do controle de Deus. Nenhuma folha cai do universo sem o controle, sem a vontade de Deus. Então, se tudo isso está acontecendo, é com a permissão divina. Aquela senhora que sofreu um acidente, foi atropelada, foi com a permissão de Deus. A criança que morreu afogada é com a permissão de Deus. O indivíduo que é vítima de uma bala perdida é com a permissão de Deus. Todas as tragédias que acontecem são com a permissão de Deus. Porque se a gente não acreditar nisso, Sidney, a gente vai acreditar no quê? Que Deus está perdendo o controle do universo? Será que Deus perdeu o controle sobre suas leis? Ele está controlando tudo, é tudo dentro da sua permissão. Se eu não acreditar nisso, eu vou acreditar no quê? Será que Deus foi tirar um cochilo e quando ele acordou, ele voltou e a terra estava uma bagunça? Gente, é deixar a imagem de Deus muito reduzida, pensar dessa forma. E outra informação ainda, que nós vamos começar a entender de forma mais profunda pela doutrina espírita, que o Covid é uma ferramenta que Jesus está utilizando para acelerar o processo de regeneração. E quando as pessoas... Isso, o lado bom. E quando a gente fala isso, Sidney, as pessoas arregalam os olhos e falam, mas como que você fala uma coisa dessa? Mas o que a gente tem que... Porque falou assim, como que isso pode ser uma coisa boa, sendo que está matando tanta gente morrendo? Primeiro ponto que a gente tem que entender, a morte não existe. A morte não existe. Nós somos seres espirituais, criaturas espirituais, vivendo uma experiência transitória na carne. A morte não existe. Esse aqui que está falando com vocês, aqui agora, esse não é o Henrique. Esse aí não é o Sidney. Esse é o corpo que o Henrique está utilizando. Esse é o corpo que o Sidney está utilizando. É uma veste material que a gente utiliza e joga fora. É matéria orgânica que vai dar origem a outros seres. Mas quando esse corpo morreu, o Henrique morreu? O Sidney morreu? Não! A gente sobrevive à morte, a morte não existe, isso tudo que nós estamos passando é uma passagem. Se nós não tivermos essa ideia muito fixa, fica muito mais difícil essa compreensão. Nós tivemos comunicações nos centros aqui, Sidney, e o Espírito falou o seguinte, o Covid é o remédio, e vocês só vão parar de tomar o remédio quando vocês estiverem melhorados. Aí outro Espírito falou assim, acreditem em nós, se não fosse o Covid, vocês estariam numa situação pior. Não sei o que ele quis dizer, não pretendo entender, mas a informação foi essa. E o mais legal de tudo, o Divaldo, no último livro que ele publicou, No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Filomeno de Miranda diz que Jesus mandou Moisés 1.500, 1.300 anos antes dele, 3.300 anos antes de nós. Trouxe os 10 mandamentos, tentou de todas as formas deixar aqueles homens menos selvagens, estabeleceu a justiça que a gente encontra lá no Velho Testamento. 1.300 anos depois de Moisés, a gente tem Jesus. Jesus traz a boa nova.
planta a sementinha da boa nova no coração dos homens. Jesus desencarna, volta para sua morada espiritual, continua aqui conosco, né? Mas passa aqui os seus 33 anos, depois volta. E ainda como espírito, continua mandando vários espíritos missionários aqui para nos auxiliar. No século XVI e século XVII, nós tivemos o século das luzes, para a gente dar uma acelerada na tecnologia e na ciência. No século XIX, vem Allan Kardec, com vários espíritos, nos trazem a codificação espírita. Depois de Allan Kardec, Jesus continua mandando vários missionários. É só nós olharmos ao nosso redor, o tanto de descobertas científicas, tecnológicas, dentro da religião, dentro da moral, o tanto de coisa que tem sendo desenvolvida. Aí sabe o que o Manuel Filomeno de Miranda fala? Que mesmo o plantio de Jesus tendo sido árduo, a colheita está sendo pífia, irrisória, insignificante da nossa parte. Então Jesus não teve outra alternativa que não mandar a peste. Não teve outra alternativa que não mandar o Covid. O Covid é uma ferramenta que Jesus está utilizando para acelerar o processo de regeneração da humanidade. Agora a questão que nós temos que entender é o seguinte: regeneração, ela implica autoconhecimento, autorreflexão, reforma íntima de todo mundo. Enquanto todos nós não tivermos regenerados, a Terra não se torna um mundo regenerado. Isso vai acontecer a curto prazo ou a longo prazo? É a longo prazo. Eu, Henrique. Hã? Isso que você está falando refere-se a todos os povos desse planeta, não é só nós, brasileiros. Isso, não. Isso daqui. No geral. Só fazer um adendo em cima do que você disse também. Uma comunicação que a gente teve aqui também. A mensagem me remete à seguinte reflexão: se o Covid chegou, é porque nós merecemos, em termos comunitários. Porque já que ele não é específico, a gente já teve pandemias que se centralizou em algumas regiões do globo, né? Dentro da história. Essa não. Essa veio no mundo inteiro. Ninguém ficou imune a essa coisa toda. Se a gente levar em consideração essa relação de causa e efeito, ou do merecimento, nesse caso, merecimento coletivo humanitário, se aqui está posto, é porque nós merecemos. E aí a espiritualidade sempre fala, né, recomenda a gente a tirar o proveito disso, refletir, sempre pensar no lado positivo, porque nós estamos numa situação que jamais poderíamos imaginar. E isso nos serve para olhar para dentro e tentar acelerar essa mudança que muitos precisam. Muitos precisam. Justamente. E eu acho que aqui a gente entra no nosso tema. Os nossos olhos são a luz da nossa alma. Porque é o seguinte, o Sidney, o que define que alguém está triste, passando por um momento de tristeza, passando por um problema melancólico, com depressão, às vezes até pensando no suicídio, não é a quantidade de momentos tristes que essa pessoa passou. Não é o volume de sofrimento, e sim a forma de se enxergar o sofrimento. Isso é tão verdade que nós encontramos pessoas aqui que passaram por sofrimentos atrozes, perderam família, tiveram um acidente, estão passando por uma doença grave, decepção amorosa, dificuldade financeira, e mesmo assim, nós encontramos algumas dessas pessoas com um sorriso no rosto. Ainda conseguem oferecer um sorriso para as pessoas. Em contrapartida, nós encontramos outras pessoas, adolescentes, principalmente, é um período mais difícil, está ali se reencontrando, está se autoconhecendo. Nós encontramos adolescentes passando pela primeira decepção amorosa pensando em suicídio. Por quê? Isso mostra que o que define se a pessoa está sofrendo ou não é a maturidade, é a forma de se enxergar a dificuldade. Não estou falando que os adolescentes são imaturos, não. Eu trabalho com mocidade, temos muitos adolescentes maduros. Estou querendo dizer que esse é um período mais complicado, é um período de transição, um período onde tudo é novidade, onde tudo é aprendizado, né? Então, assim, outra coisa, quando nós encontramos uma pessoa que sofreu muito, que passa por grandes dificuldades, nós logo taxamos essa pessoa. Nós intitulamos essa pessoa, nós dizemos, esse homem é um sofredor. Ou aquela mulher é uma sofredora, mas nós nos esquecemos que o sofrimento não é medido pela quantidade ou pelo volume, que o sofrimento é algo extremamente subjetivo, que aquele que está passando por todo tipo de sofrimento pode estar com a paz interior estabelecida, enquanto o outro que está passando por pequenas dificuldades já está com a paz interior comprometida. Quem falou isso para nós? Jesus, nessa passagem que a gente está citando, de Mateus capítulo 6, versículo 22. Os nossos olhos são a luz da nossa alma. A forma de nós olharmos o mundo, as dificuldades, os sofrimentos, a pandemia, o Covid, as pessoas,
vai definir se nós estamos vivendo em luz ou se nós estamos vivendo em trevas. Aquelas pessoas que só têm um mau olhar para os sofrimentos, aqueles que só olham os sofrimentos com os olhos de pessimismo, aqueles que só enxergam os defeitos das outras pessoas, essas pessoas já vivem em trevas, elas não precisam morrer para ir para o inferno, elas já estão criando o inferno no seu coração. Em contrapartida, aqueles que sabem olhar o lado bom do sofrimento, sabem olhar o lado bom da dificuldade, são otimistas mediante os desafios, sabem enxergar os defeitos, as qualidades daquelas pessoas mais difíceis de conviver, essa pessoa já vive em luz. Ela não precisa morrer para ir para o céu. Ela já está criando o céu dentro do seu próprio coração. E eu sei que tudo isso parece uma teoria muito bonita, né? Parece uma demagogia, tudo isso, mas eu provo isso para vocês. Não provo por nenhum exemplo meu ou do Sidney. Nós somos imperfeitos, nós não temos nada para provar para ninguém. Mas eu provo para vocês fazendo um convite para ver a vida de Jesus. Vede Jesus. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos questionaram qual é o nosso maior exemplo como guia modelo, os Espíritos responderam. Quando Kardec questionou, né, qual é o nosso maior exemplo como guia modelo, os Espíritos responderam: vede Jesus. Vede Jesus, cara. Jesus não foi um filósofo que ficou atrás de uma mesa, igual eu e o Sidney tá aqui, falando para as pessoas: ah, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Não, meu amigo. Tudo que ele falou, ele foi lá e colocou na prática. Tudo, tudo, tudo. Então o convite, você entendeu por que eu falei que sempre a gente volta no Cristo? Não tem jeito. Não tem jeito. A gente sempre vai voltar nele. É o modelo. E aí eu gosto de citar alguns exemplos aqui que eu sempre, que eu tenho oportunidade, eu falo. Há 2000 anos atrás, como que nós enxergávamos, por exemplo, um Paulo de Tarso da vida? Como um perseguidor dos cristãos. Jesus viu nele o maior divulgador do cristianismo. O que ele se tornou? O maior divulgador do cristianismo. Como que nós enxergávamos o próprio Emmanuel, o mentor do Chico? Como um Publius Lentulus, um senador romano, vaidoso, egoísta e arrogante. O que Jesus viu nele? Emmanuel, um dos maiores colaboradores do cristianismo do século XX, do século XXI. O que ele se tornou? Emmanuel. Há 2000 anos atrás, nós víamos Maria Madalena apenas como uma prostituta. Tínhamos ela como se ela fosse um lixo. Jesus viu nela a responsável pela mensagem da ressurreição. Ele tinha 12 apóstolos. Ele escolheu Maria Madalena para dar a notícia mais alegre que a terra já recebeu, que Jesus vivia, não mais na carne, mas no coração de cada um de nós. Humberto Campos, no capítulo 20 do Boa Nova, chama Maria Magdala, ele coloca uma frase de um teólogo, chamado Ernest Renan. E esse teólogo faz um questionamento. Ele fala: que sábio no mundo teria nos dado uma notícia mais alegre que Maria Madalena? Ninguém nos deu uma notícia mais feliz do que Maria Madalena. Que Jesus vivia, não mais na carne, mas no coração de cada um de nós. No capítulo 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz que dos vultos do Evangelho, ninguém negou-se mais a si mesmo que Maria Madalena. O que é negar a si mesmo? Renúncia, abnegação, abrir mão dos seus caprichos, das suas vontades. Ninguém fez isso de uma forma tão eficiente quanto Maria Madalena em apenas uma vida. Mas por que, Cid? Por que, pessoal, que ela foi capaz de fazer isso? Porque ao invés de olhar ela como um lixo, como nós olhávamos, Jesus viu luz no coração dela. Jesus viu o seu potencial. Vou deixar você falar, Sidney. Eu vou empolgando aqui. Pode. É porque você, né, falando, a gente reflete aqui e a gente precisa... É sempre bom levar essa mensagem, por isso que esse projeto é bacana quando a gente bate esse papo. Depois que as pessoas, né, que tiver acesso vai estar ouvindo. E o que a gente quer, no fundo, é que isso faça sentido para elas. Isso toque, de certa forma. Porque, Henrique, a gente está numa sociedade que cobra justamente o oposto disso. É claro, eu estou generalizando, tem suas exceções, mas algumas coisas são, né? Olha, tem um teólogo, né, que desenvolveu uma teoria chamada teoria das necessidades humanas, que chama Maslow, né? E aí ele fala que a primeira necessidade que nós aqui, quando, né, estamos vivos aqui, é justamente necessidades fisiológicas e tal, mas ele vai subir nessa pirâmide até a autorrealização. No terceiro degrau são 5 fases, tá? No terceiro degrau, primeiro necessidades fisiológicas, depois necessidade de segurança, que é trabalho, necessidade fisiológica é comer, dormir, essa coisa toda. Necessidade de segurança, né, que é o trabalho, aquela coisa toda. Depois vem a questão do status, aí já começa a questão de ego e orgulho, sabe? Depois a autoestima, você estar bem consigo mesmo. E, por fim, a autorrealização.
que é uma vida espiritual muito plena, muito plena. E aí, existem várias teses, tá? Eu vou tentar encurtar, porque eu quero falar desse terceiro degrau, que é justamente a parte de status. Você percebe que hoje muito se fala de Jesus, não pela sua moral, mas às vezes por interesse. Muito se fala e pouco se faz. Aí eu estou falando dos hipócritas, que está em todos os ambientes que nós podemos imaginar. Quantos palestrantes nós não acompanhamos que, poxa, né, como o cara deve ser legal e tal, mas que também tem suas imperfeições, que tem suas lutas, seus medos, suas dores e tal. Não é porque o cara fala bem que ele já está constituído ali, né, um discípulo. Não, pessoal, a questão é mais séria. Não é fácil. É só a gente entender, como você está falando, a história do Mestre, de Jesus, e compreender um pouco do sofrimento dele. Ele sofreu muito aqui enquanto encarnado. E ele sofreu numa sociedade que não é a de hoje. Porque hoje, eu não sei se seria pior ou melhor, ou menos, não sei. Mas era um outro momento e mesmo assim ele sofreu muito. Se ele, que veio aqui, sofreu desse tanto, nós não vamos sofrer? Seríamos nós algo além desse espírito que veio para nos ensinar? Não, jamais. Aí tudo que você fala faz sentido, me remete a essa reflexão, porque nós precisamos entender, ver e crer. E o mais difícil, iniciar essa mudança por dentro. Porque eu não gosto de uma pessoa, eu quero ser aceito por aquele grupo de pessoas, eu quero ter um bem material. Poxa, mas você não está nem conseguindo comer direito. Não, mas eu quero ter um bem material. E aí fica essas... Não, pode faltar outras coisas básicas. Não, mas eu quero ter um bem material. Cara, entendeu? E aí a gente vê essas coisas acontecendo no dia a dia, do seu lado, né? Você, quando olha para o lado, a gente conhece muitas pessoas assim, com esse desejo, essa coisa toda. E aí você falou lá atrás da juventude, né, da adolescência, é uma fase extremamente realmente complicada, e aí, tanto da teoria espírita quanto da teoria psicológica, a gente vai entender isso muito bem. Porque enquanto criança, né, enquanto ali está nos nossos cuidados, etc., e a gente não faz a nossa... né, a missão de pais para com filhos, a gente não faz o nosso trabalho, isso vai refletir depois. O que eu quero dizer é o seguinte, a adolescência é um estado onde o indivíduo ele quer identidade própria. Ele já não quer ver mais o pai e a mãe como exemplo e modelo. Porque geralmente nossos filhos fazem isso. Eu tenho um filho de 7 anos e eu percebo muito o que ele vê. Realmente eu sou um modelo, um exemplo para ele, essa coisa toda. Vai chegar numa hora, não, ele vai olhar para si e falar, não, agora eu quero ser eu. Eu quero ter a minha... E aí onde vai acontecer algumas coisas. O que eu quero dizer com isso? Evangelização, que foi um tema de uma palestra que nós fizemos aqui, para quem está ouvindo pode voltar para trás. Essa base, quando bem feita e consolidada, não vai evitar esse... mas vai ajudar demais. Vai ajudar demais. Ali na turma dele, quando ele é convidado, por exemplo, para poder experimentar algo ilícito, olha como o Evangelho de Cristo vai puxar a memória dele, a moral, né? Então, sabe, é difícil, mas essas as reflexões que você me fez ter aqui com o seu discurso aí. Cara, eu gostaria de lembrar uma coisa aqui, que você falou, assim, né, se o próprio Cristo passou por dificuldades, né, o que a gente vai esperar? E tem 2 passagens no Paulo Estevam que eu sempre gosto de estar citando, porque o próprio Paulo conversa com alguns dos apóstolos nesse sentido. Certa vez ele estava já velhinho, já tinha passado por várias tribulações, já tinha se convertido ao cristianismo, e ele conversando com o João Evangelista, ele começa a se queixar, né, de algumas dificuldades, mesmo com toda aquela fé, né, o cara vai cansando, né, todo dia tentando auxiliar, mas só tomando pedrada. Aí, em determinado momento, ele fala assim, nem séculos de serviço seriam suficientes para pagar tudo que eu devo ao cristianismo. Mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão com o seu amor, mas mesmo assim é complicado, porque quanto mais amor a gente destina, mais pedrada a gente toma. Aí João Evangelista se vira para ele e fala, meu amigo, não fique triste pelos martírios que você tem passado. Porque se o próprio Cristo, o Cordeiro Imaculado, passou por aqui com feridas tão dolorosas, nós não temos o direito de seguir o seu caminho sem algumas cicatrizes.
Em outro diálogo, Paulo estava conversando com o evangelista Lucas, que se tornaria o futuro evangelista, que nem conheceu Jesus, mas é um discípulo direto de Paulo, né, o Lucas, muito amigo de Paulo. E ele fala, Lucas, Jesus que era puro, enfrentou lutas dificílimas. Nós que somos imperfeitos, queremos achar a felicidade no repouso falso do mundo? Cara, será que a gente vai achar a felicidade no repouso? É na ociosidade? É na sociedade? Porque assim, o Sidney, o que a gente percebe? Aonde a maioria dos homens tem buscado a sua felicidade? No dinheiro, na riqueza, no poder. Materialismo. No materialismo. Na expectativa que coloca nas outras pessoas, eu gosto de você, mas só se você gostar de mim. Eu faço as coisas para você, mas só se você fizer as coisas por mim. E a felicidade proposta por Jesus é outra. Eu faço tudo por você, mesmo que você não faça nada por mim. Eu faço tudo por você, mesmo que eu nem te conheça, porque eu te vejo como irmão. Eu faço tudo por você, mesmo que você faça tudo para me prejudicar. E esses autores nos garantem que a gente não vai encontrar a felicidade plena se não for por essa porta. Existem várias portas. Portas largas existem várias. Mas a porta estreita é essa. Porque o que a gente tem que entender é que nós estamos aqui como criaturas, seres espirituais, vivendo uma experiência transitória na carne. Nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir. O intuito da vida é só um: estudar, trabalhar, servir aos outros e fazer o que deve ser feito. Quando nós tivermos tempo, se nós tivermos tempo, nós atenderemos os nossos caprichos, as nossas vontades. A gente não está aqui para ficar satisfazendo a nossa vontade. Nós estamos aqui para servir a Deus, servir o universo e servir as pessoas. Se nós não temos servido aos outros que estão ao nosso redor, nós temos passado uma existência inútil. Se nós não servirmos para servir aos outros, nós não temos servido mais para nada. Porque o intuito principal da criatura é servir o próximo. A Terra não é um playground, não é um parque de diversão. A gente não está aqui passando tempo à toa. Estamos aqui no intuito de seguir esse caminho, essa felicidade. Mas aí por que a gente se frustra? Por que mais uma vez a gente se depara nas expectativas que não foram supridas e tudo mais? Porque a gente está buscando a felicidade num lugar vazio. A gente está buscando a felicidade num lugar que não tem ela. É como se a gente passasse a vida toda atrás de um tesouro. Na hora que você abre o baú, você não acha nada. Essa é a felicidade do materialismo. E nós não estamos dizendo aqui, Sidney, que é errado buscar os bens materiais. Eu adoro tecnologia, eu gosto de andar num carro bom, eu gosto de ter uma casa boa, eu gosto de ter luxo, eu gosto de ter segurança, normal. A questão é o que eu estou fazendo dos meus bens espirituais. O que eu tenho que colocar na balança? Será que eu perdi o equilíbrio? Será que eu estou passando em cima de todas as pessoas para conquistar os meus bens espirituais? Ou eu tenho utilizado os meus bens materiais para auxiliar as pessoas ao meu redor? A reflexão é essa, né? Sim. O próprio Divaldo fala, né, que não há problema nenhum em você ter os bens materiais e por ali você se desfrutar dele. A questão é justamente o outro lado. Se por um lado você já está muito bem, aí não tem problema nenhum, e pelo outro, que é o lado espiritual, o que você faz? E Chico sempre falava, né, que ainda bem que Kardec disse que fora da caridade não há salvação. Olha, porque se ele tivesse dito que fora do espiritismo não é salvação, eu não estaria lá. Então ele foi muito taxativo nisso. Então, quando você falou do Paulo, né, e aí citou para fundamentar, eu me lembrei aqui da outra passagem lá da obra, né, de quanto Saulo ainda, né, Estevão, muitos vão dizer, muitos defendem que Saulo só virou Paulo muito por causa de Estevão. Estevão foi uma figura fundamental. Por quê? Importando a história, aquele momento que ele é apedrejado até a morte, e aí ele vê a sua amada abraçando, né, de angústia ali, de chorar, aquela coisa toda, e ainda assim, Estevão vira para ela e diz: esse homem é digno, será um bom cristão, dado a devoção dele às leis, né? Sua disciplina que ele tinha. A Moisés, exato, lembrei agora. Dado a convicção e a forma com que ele serve a Moisés. E Estevão, vendo... E Saulo, né, Paulo, vendo essa cena, não tem como não se comover uma figura daquela, igual Estevão. É claro que, antes disso, o Estevão já vinha dando, né,
como uma mão de luva de película, né, na cara dele, no sentido de, olha, isso aqui é o amor, isso aqui é o exemplo. E aí eles se incomodavam, aquela coisa toda, mas naquele momento onde, nos finalmente, sabendo o Estevão, o precursor, que, na verdade, a influência que teve Saulo naquilo ali, e ainda assim o defende, fala para sua irmã que é um bom homem, Henrique, ali é para arrepiar mesmo, né? Não, e ele não defende só para a irmã, ele defende para Jesus, porque depois, quando ele toma a última pedrada, ele vê que ele já está agonizando, prestes a desencarnar, ele vê o Cristo na frente dele, ele olha para cima e vê Jesus. E ele fala para Jesus, Senhor, não lhe imputes esse pecado, pois ele não conhece o Senhor como eu conheço. Verdade. Ele já tinha entendido a ignorância no coração de Saulo, mas ele já tinha entendido que aquela ignorância é transitória. Ele já tinha entendido que o homem ignorante de hoje é o sábio de amanhã. E como ele viu muito potencial em Saulo, ainda como Saulo, antes de desencarnar, depois dessa fase, ele fala justamente isso que você falou para Abigail. Ele está caído lá também, agonizando no colo da irmã, e ele fala, minha irmã, não vejo o seu noivo como inimigo. Muito pelo contrário, eu vejo o seu noivo como irmão. Saulo foi fiel e defendeu Moisés. Quando conhecer Jesus, defendê-lo-á com muito mais fervor. Então, assim, cara, eu sou apaixonado nessa obra. Eu recomendo a todos, independente de ser espírita ou não, eu recomendo o Paulo Estevão. A pessoa fala, eu queria uma obra, mas às vezes eu tenho alunos e amigos que são evangélicos, né? Eu falo, olha só, você quer se emocionar? Esquece que a obra é do espiritismo, desbloqueia, tira esse preconceito da cabeça. Porque acima do espiritismo nós temos Jesus, acima da igreja evangélica nós temos Jesus, acima da igreja católica nós temos Jesus. Jesus está em cima de todas as religiões. Eu sou grato, Sidney, não por Jesus ter me levado ao espiritismo, eu sou grato pelo espiritismo me ter conduzido até o Cristo. Porque aí sim eu percebi que essas religiões são portas. Então, quando eu quero levar, indicar um livro para alguém independente de religião, eu indico Paulo Estevão. É fenomenal. É muito bacana mesmo. Tem uma outra obra que depois eu acabei fazendo a leitura, que é Médico de Homens e de Almas, né? Já li também, mágico. Então, fantástico. Então, eu particularmente costumo presentear algumas pessoas com esse livro, dado respeito ao credo, à religião, né? As pessoas, porque quando você pega o Paulo Estevão, falar pelo espírito do Emmanuel, né? Como você disse, isso pode bloquear, travar algumas pessoas. Como no livro Médico de Homens e de Almas não tem isso, porque foi um livro muito bem escrito, uma pesquisa de mais de 50 anos da autora, então, assim, ela foi cirúrgica, né, na pesquisa para poder desenvolver a obra, e aí traz também mais um grande exemplo, né, porque Lucas, que também odiou Deus, né, ele guardava um ressentimento muito grande, em função ali, né, de ter tirado um amor no começo, lá, aquela coisa toda, e depois se torna um trabalhador que se tornou. Então, assim, os exemplos são vários. E quando a gente fala dessas cartas de Cristo, a gente precisa também lembrar dos anônimos que estão à nossa volta, né? Porque tem muita gente que nem se titula religioso, mas faz tanto bem ao próximo, faz tanto bem, que está ali a imagem e semelhança do Cristo nele, dado o amor que ele tem para com o próximo, dado a dedicação que ele tem para você fala assim, mas você é de qual religião? Não, eu sou crente a Deus, eu tenho aí minha fé e tal, mas não tenho vínculo nenhum assim, não. E precisa? Não, e outro detalhe. Hoje, em pleno século XXI, nós não podemos mais ver Jesus como um líder religioso que vem nos trazer leis rígidas e religiosas, que se a gente não seguir na risca, um Deus ciumento e vaidoso vai nos castigar. Hoje, em pleno século XXI, com o avanço moral e intelectual, a gente não pode mais enxergar Jesus apenas como um líder religioso que veio trazer leis rígidas e religiosas que se eu não seguir na risca, Deus vai me castigar. Jesus é muito mais que isso. Jesus é um líder universal que vem nos trazer o caminho da felicidade por meio
da apresentação dessas leis universais, que são o amor, a caridade, a fé, a fraternidade, a humildade, o perdão. Independente, meu amigo, das suas escolhas e da sua religião, todos vocês, todos nós estamos imersos nessas mesmas leis. Essas leis que eu citei aqui, essas leis universais, elas são leis quânticas que regem o universo. O amor, a caridade, a fé, a fraternidade, que por enquanto elas estão circunscritas aos templos religiosos. Mas elas são leis da natureza tão evidentes como todas as outras leis da natureza que a ciência já conhece. Elas são leis da natureza tão evidentes quanto a gravidade, quanto a eletricidade, quanto as leis da física, quanto as leis da química, mas a nossa ciência ainda não alcançou. Dias virão em que a nossa ciência irá alcançar essas leis. E quando isso acontecer, essas leis que nós estudamos, amor, caridade, fé, fraternidade, humildade, perdão, como se fossem só coisas místicas, quando nós descobrirmos que isso é ciência, isso estará nos livros de ciências das nossas crianças, isso estará nos livros de ciências nas faculdades. As pessoas, as crianças no futuro, os jovens no futuro irão abrir os livros e vai estar lá. Olha, dentro do livro de ciências, a lei de amor. Porque isso não é só algo místico, religioso, isso é uma lei da natureza que nos rege. E quando nós vamos na contramão, Sidney, independente de religião, é importante que você diga isso. O fato de eu ser evangélico, ou católico, ou espírita, não quer dizer que eu tenho leis da natureza diferentes me regindo. Essas leis da natureza regem todos nós, independente da escolha religiosa que eu fiz. E é muito importante a gente dizer que quando nós vamos na contramão dessas leis universais, o amor, a caridade, a fé, a fraternidade, a humildade, perdão, nós não estamos indo na contramão de leis religiosas. Nós não estamos indo na contramão da lei que o palestrante no centro falou. Nós não estamos indo na contramão da lei que o padre ou o pastor falou. Nós estamos indo na contramão do universo. Nós estamos indo na contramão das leis universais. E ir na contramão das leis universais gera grandes sofrimentos para a minha vida. Se o amor, a caridade, a fé, a esperança, a humildade e perdão estão aqui dentro, e eu ando na contramão, é claro que eu vou sofrer. O irmão Corvino, no livro Ave Cristo, para o seu pupilo Quinto Varro, que é o protagonista do livro, é outra obra de Emmanuel pela psicografia do Chico, o irmão Corvino diz para ele: criamos o sofrimento, desacatando as leis universais, e suportamos-los para regressar à harmoniosa comunhão com elas. Todas as vezes que nós cometemos um equívoco, uma injustiça contra um dos nossos irmãos, nós criamos um sofrimento para a nossa vida. E para nós voltarmos para a harmonia do universo, para a felicidade do universo, nós temos que suportar aquele sofrimento que foi criado por nós mesmos. É a parábola do filho pródigo. Aí as pessoas questionam, mas por que Jesus então não explicou isso dessa forma que você está falando lá atrás? Como que o pessoal ia entender? Se Jesus falasse de universo há 2000 anos atrás, as pessoas iam perguntar para ele: o que é o universo? As pessoas não sabiam. Então Jesus contou o quê? Uma historinha em que um filho, deliberadamente, pelo seu próprio livre-arbítrio, decide sair de casa, abandonar as leis que o pai tinha imposto. Quando ele está lá fora de casa, ele arrependeu, espiou, comeu lavagem com os porcos. Então ele quis reparar. Quando ele quis reparar, Deus estava de braços abertos, lhe esperando. É o que a gente faz todos os dias quando nós desacatamos, desrespeitamos alguém ou a nós mesmos. Nós fugimos dessa lei do universo. E Sidney, mais uma vez, independente da religião que eu escolhi, todos nós estamos submetidos a isso. Henrique, é interessante porque essa sua interferência agora, você me faz refletir na questão de que Jesus falava em parábolas, nós sabemos disso e entendemos por quê, né? Dada a condição daquela época da compreensão. André Luiz, hoje, em muitas de suas obras, ainda vem nos falar sobre isso. Em vários momentos em suas obras, que algumas são técnicas, inclusivamente, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo de Mediunidade, etc., que para o nível de compreensão que nós estamos, aquilo que ele quer dizer se relaciona muito com isso, isso e aquilo. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós ainda não estamos, você vê, mais de 2000 anos depois, nós ainda não estamos na condição de compreender o que de fato necessitaríamos. Quando você fala, por exemplo, dos sentimentos que nós estamos a desenvolver aqui e que logo isso no futuro se tornará uma ciência, porque ele é sim explicado pela ciência. Eu não queria muito entrar nesse detalhe, mas o que acontece? Em alguns estudos que eu faço, e aí eu preciso lembrar de uma passagem de Chico, Geraldinho que conta, né?
que determinada oportunidade, estava ele lá com o Chico, aquela coisa toda, o Chico olhando para cima, assim, tipo assim, eles sabiam que estava ouvindo os espíritos e tal. E aí ele pergunta pro Geraldo Lemos, né, que, né, enfim, conviveu com ele há muito tempo hoje e tal. Fala assim, ele pergunta pro Geraldinho, o que é multimídia? Isso não atrai, o que é multimídia? Aí o Geraldinho falou, Chico, não sei, deve ser aí várias mídias, né? O Geraldinho também não sabia naquela época ainda explicar. Por que, Chico? Não, porque os espíritos estão me falando aqui que no futuro a doutrina espírita também será divulgada por essas multimídias, etc. E por que eu estou lembrando disso? Porque sabemos, né, como disse Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, sabemos, né, os 5 graus de evolução dos planetas, né, desde o primitivo ao celeste. Existe hoje uma comunicação com os espíritos de outro planeta, tá? Enfim, isso é fato. Onde eu quero chegar? Na mensagem, no conteúdo, como bem relata Kardec no Livro dos Médiuns. Não acredita em todos os espíritos. E depois ele vai falar assim, absorva sempre, faça uma análise sempre do conteúdo, para você passar pelo crivo da razão, sabendo se a mensagem é pertinente ou não. Onde eu quero chegar? Ao estudar essas comunicações e analisar o tipo de conteúdo que eles nos trazem, e aí, juntando a esse arcabouço, né, de referências que a gente vem citando, não tem como não concordar com o André Luiz nesse sentido. A comunicação dessas entidades, ela tem uma linha diferente da que a gente está acostumado. Mas não é nem isso que eu quero falar, é o conteúdo. Onde eu quero chegar? A mensagem que, oportunamente, eles nos trazem, me faz refletir o quão pequeno estamos, me faz pensar, expandir a consciência, porque a compreensão deles é muito além da nossa. Eles estão, porque geralmente são espíritos mais superiores, de planos superiores, que vêm aqui nos auxiliar por amor. Que isso fique registrado, por amor, eles falam isso, é por amor. Nós estamos aqui para auxiliar vocês, por amor, simples assim, né? E assim para nós também, daqui a pouco vamos estar na mesma... A mensagem deles me mostra o quanto nós ainda pecamos nessa compreensão, quanto a nossa capacidade é limitada, quanto a nossa capacidade de ser de meio de compreensão, de entender o que de fato acontece, essa coisa toda. A concepção das coisas, para eles, é bem diferente da nossa. E aí eu percebo que nós estamos ainda no cercadinho limitado em várias coisas. E aí eu fico, sabe, às vezes eu entro em parafuso. A questão... Estudos lá, eu falo, né, para minha esposa, eu chamo ela lá, falo, e tal, olha aqui que legal, isso aqui, falou isso, olha esse conteúdo. Ele traz... Aí eu tento aprofundar, mas às vezes sai fumaça, porque dada a envergadura, dada a dimensão, e mesmo eles tentando ser simples, tentando trazer para uma realidade nossa, é possível perceber que ainda a gente não está nessa condição de compreender as coisas, né? De que o simples fato, por exemplo, da compreensão de um sentimento é outra para eles, né? Ou seja, é outro patamar, como dizemos assim. Mas, enfim, isso faz refletir, entender que nós estamos numa longa caminhada, Henrique. Longa caminhada. Ô, Sidney, você começou assustando o pessoal, então eu vou terminar de assustar eles. Eu não ia falar isso não, mas já que você começou, assim, só dentro desse assunto, na questão... E é muito bom para abrir a nossa cabeça mesmo, porque a gente às vezes acha que a gente é muita coisa, né? Pelo fato de a gente não conseguir sair do planeta ainda, a gente não ter uma fisiologia que nos permite fazer isso, e a gente também não ter aparato tecnológico que nos permite, a gente acha que é muita coisa aqui na Terra, que a nossa vida é muito importante, enfim, a gente se coloca na frente dos outros. Na questão 233 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona se os espíritos mais evoluídos podem descer aqui para nos ajudar. Aí os espíritos já respondem assim, claro, porque se não fosse isso, vocês estariam fadados ao fracasso. Ou seja, se não existisse esse auxílio mútuo, se não existisse, mútuo não, mais de lá do que para cá, vamos ser bem sinceros, se não existisse essa colaboração por parte deles, nós estaríamos fadados ao fracasso. E agora, uma informação que eu li na Gênese, na última obra básica de Kardec, eu fiquei mais assustado ainda, quando eu li a primeira vez,
foi o seguinte: a Terra ela tem 4,5 bilhões de anos, provado pela geologia, provado pelas nossas ciências. Jesus é o co-criador da Terra. Se Jesus é o co-criador da Terra, ele é mais velho do que a Terra. E para você ser o co-criador de um planeta, você tem que ter todo conhecimento de todas as leis universais, divinas, físicas, químicas, geológicas, da geometria, da matemática, de tudo que existe. Aí eu pergunto o seguinte: da onde Jesus tirou todo esse conhecimento, sendo que a Terra ainda não existia? De mundos muito mais evoluídos que o nosso, antes mesmo do nosso existir. O que a gente tem que entender, e isso gera uma polêmica danada, o pessoal não gosta que a gente fala isso, mas infelizmente a gente não tem como agradar todo mundo. Jesus não foi criado um espírito puro. Porque se ele tivesse sido criado um espírito puro, aonde estaria o mérito dele? Já que o mérito da criatura é no seu próprio esforço em evoluir. Em evoluir. Jesus foi criado um espírito simples e ignorante, assim como todos nós. Passou pela esteira das reencarnações, assim como todos nós. Em mundos muito mais evoluídos que o nosso, antes mesmo do nosso existir. Tudo isso que a gente acha que é novidade aqui, espírito, perispírito, plano espiritual, reencarnação, centro espírita, a multimídia, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, tudo que você falou aí, tudo isso que a gente acha que é novidade, que a gente está descobrindo agora aqui na Terra, tudo isso já existia antes da Terra existir, há 4,5 bilhões de anos atrás, em outros mundos muito mais evoluídos que o nosso, hoje em dia. É de lá que esses espíritos trazem essas informações. O que é legal de estudo, e é outra informação que o pessoal não gosta de ouvir, nem dentro do centro espírita. Jesus não é o espírito mais evoluído do universo. Jesus é o espírito mais evoluído do nosso planeta. É o nosso maior exemplo como guia e modelo. Nós devemos tudo a ele. Mas os outros planetas também possuem seus espíritos crísticos. Também possuem seus co-criadores, que são da mesma envergadura que Jesus, ou às vezes até mais evoluídos que Jesus, mas isso é muito legal. Por quê? Porque essa é a roda de amizades do Cristo. Esse é o círculo de amizade de Jesus. E a gente achando que a gente é alguma coisa. Sidney, é nesse ponto que eu queria trazer para você. Não sei se ainda dá tempo. Eu ia entrar na questão da gente não... Dá tempo? Eu só queria comentar que tudo isso que você falou, inclusive, da questão de Jesus, e, enfim, isso é até racional, né, Henrique? Isso é racional. Dado a infinidade do universo. Os vários pontos negros que existem aí. Porque isso, de acordo com o que nós já temos hoje como ciência, como certeza. Então, nós temos aí um espaço infinito, nós temos vários sistemas solares em várias galáxias, e existem várias galáxias nesse... Ou seja, sabendo que existe, então, 5 ordens de planeta primitivo, né, provas e expiações, de nação, de todos felizes e celeste, e aí depois 10 graus de envergaduras de espírito, naquela classificação lá, de acordo com... Olha, para mim, é óbvio que tudo isso que você falou deva estar acontecendo. Não querer admitir, não querer passar para assustar é outra história, eu não vou entrar no mérito. Mas eu corroboro contigo justamente por conta dessa racionalidade que nos foi, né, dada e ofertada, né? Não, e é outra questão, né, Sidney? Todas as vezes que a gente quebra um paradigma, a gente vai sofrer pedrada, mas aí a gente entra lá naquele assunto novamente, que o próprio Paulo falou, né? Se Jesus, que era puro, enfrentou lutas dificílimas, nós queremos achar a felicidade no repouso falso do mundo, a gente tem que agir, né? A gente tem que seguir a caminhada dele, independente aí das críticas ou não. Estou dormindo de consciência tranquila todos os dias. O que eu ia te falar é o seguinte, porque assim, a gente leva, quando a gente falou que os nossos olhos são a luz da nossa alma, nós falamos de um contexto geral. Eu só queria entrar de forma mais específica dentro da questão das nossas relações. Se o tempo acabar, não fique acanhado, pode me falar, não tem problema nenhum. Eu estou aqui para obedecer, estou aqui para servir. Tá? Eu sei que a gente tem que obedecer e acho que é o correto mesmo. Enfim, qualquer coisa você me interrompe. Tem um livro muito bacana do Vinícius, que ele se chama Nas Pegadas do Mestre. Aí tem um capítulo lá que chama Olhos Bons e Olhos Maus. O Vinícius conta uma fábula que os apóstolos estavam andando com Jesus em determinada estrada quando viram um cachorro morto.
já em decomposição. Logo, os apóstolos começaram a tecer comentários negativos. Nossa, como esse animal está fedendo. Olha as tripas desse animal, as vísceras estão para fora, que cheiro horrível. Jesus esperou eles fazerem os comentários dele, e Jesus foi o último a comentar. E Jesus falou, que belos dentes tinha esse animal. No meio de todo cenário negativo, no meio de toda podridão, no meio de toda decomposição, Jesus conseguiu enxergar o lado bom da situação. E é justamente esse olhar que Jesus direciona para cada um de nós. No meio de todo egoísmo, orgulho, vaidade, hipocrisia, ciúme, inveja, no meio de todo lodo, toda lama que eu tenho aqui dentro, Jesus olha para mim e fala, nossa, eu posso tirar uma coisa boa desse menino. Jesus olha para você, Sidney, e fala, cara, eu tenho muita coisa boa para tirar desse rapaz. Jesus olha para cada um de nós, esse é o olhar que Jesus direciona para cada um de vocês que estão assistindo. Jesus olha no coração de cada um e enxerga o potencial de cada um. Mas, esse é o mesmo olhar que Jesus espera que a gente volte aos nossos irmãos. Porque nós temos uma facilidade tremenda de notar os defeitos dos outros, mas temos muita dificuldade em notar os nossos defeitos. Nós exigimos que os outros tenham comportamentos e condutas que nós não temos. E nós condenamos nos outros comportamentos e condutas que nós praticamos diariamente. É por isso que Jesus disse. É mais fácil ver o cisco no olho do outro que a trave no seu próprio olho. É mais fácil ver o argueiro no olho do outro que a trave no seu próprio olho. E o que eu gosto aqui desse assunto, Sidney, é que tem várias passagens bacanas. Outro livro que eu indico para todo mundo, independente de religião, Boa Nova, Humberto Campos. É o 4º livro da coleção do Humberto, também pela psicografia do Chico. E lá nós temos várias passagens de Jesus dando esses ensinamentos para os apóstolos. Os apóstolos que eram cheios de defeitos e imperfeições, assim como nós. A própria Amélia Rodrigues diz que os apóstolos eram espíritos nobres, mas quando aqui reencarnados, a transição brusca do plano espiritual para o plano material fez com que eles ficassem algum tempo anestesiados, entorpecidos. Então eles precisaram passar por um grande choque para despertar. O grande choque na vida dos apóstolos foi a morte de Jesus. Após a morte de Jesus, aí nós encontramos na própria Bíblia, o Atos dos Apóstolos. Quando nós estamos nos 4 evangelhos da Bíblia, de Mateus, Lucas, Marcos e João, parece que os apóstolos são crianças. Eles brigam por coisas pequenas, por coisas bobas. Pedro nega Jesus, Judas traiu Jesus, todo mundo debandou. No Atos dos Apóstolos, os caras já são heróis, os caras cresceram de uma forma assim, porque eles precisaram passar pela frustração. Enfim. E nós temos assim vários ensinamentos de Jesus nessa direção. Pros apóstolos, é isso que eu acho bacana. Assim. Pros apóstolos, porque se eles tinham esses defeitos, imagine a gente, o quanto a gente não tem que ser vigilante quanto a isso. No capítulo 7 do Boa Nova, me interrompe a hora que você quiser, viu? Fica à vontade. Não. Vai lá. Beleza? No capítulo 7 do Boa Nova, a gente encontra Tadeu impressionado com a cura dos endemoniados. Demoniados, aqueles homens que estavam sendo obsediados, subjugados por espíritos obsessores. Jesus chegava e apenas com um olhar ele restaurava a saúde mental daquelas pessoas. E Tadeu ficava impressionado com aquilo. E certa vez Tadeu veio com uma proposta um pouco indecente para Jesus, né? Uma proposta imediatista, igual a nossa. Ele fala assim, Senhor, se você é o Messias, você tem todo o poder, por que você não converte esses criminosos? Por que você não faz uma reunião só de espírito ruim, só de gente ruim, só de criminoso, só de gente de má vida, só de ladrão, só de bandido, e obriga essas pessoas a seguirem a Boa Nova? A proposta de Tadeu era que Jesus fizesse uma assembleia só de espíritos ruins, Jesus subisse no palco, trancasse as portas e falasse, olha só, vocês só vão sair daqui quando vocês estiverem praticando o meu evangelho. Jesus se vira para Tadeu e fala assim, olha só, Tadeu, em primeiro lugar, Deus, que é o criador de todas as coisas, e inclusive do livre-arbítrio, não obriga que seus filhos sigam nem a nada. Quem sou eu para obrigar alguma coisa? Segundo lugar, eu tenho que te perguntar, por que reclamas a implantação do reino de Deus no coração dos outros, sendo que não implantastes no teu próprio coração? Por que você está exigindo a perfeição do outro, sendo que você não é perfeito? No capítulo 10, Sidney, do Boa Nova, é uma das que me deixam mais impressionado, porque aqui a gente encontra Filipe, dentro também da sua inocência, falando mal dos outros apóstolos para Jesus, achando que Jesus ficaria do seu lado. Ele começa a fazer fofoca para Jesus, falando que
a convivência com os outros apóstolos estava difícil, estava insuportável, que ele não aguentava mais, que os apóstolos tinham opiniões diferentes da dele, enfim. Jesus se vira para ele e fala assim: Felipe, de fato, a convivência é difícil. Conviver é um desafio mesmo. Mas eu tenho que te perguntar. Cumpre-me te perguntar se já edificastes o reino de Deus no teu próprio coração. Porque você está exigindo a perfeição do outro. Você é perfeito? Você é perfeito? No capítulo 26 desse livro, nós encontramos, se você quiser falar, pode me cortar aí, sem problema. Pode, é porque essa fala, enfim, esse exemplo, são duas coisas que eu quero só comentar rápido. Primeiro que uma das coisas que eu mais admiro e gosto das obras espíritas é porque a narrativa é diferente, ela é mais cheia de detalhe, né? Muitas obras por espíritos que viveram a época, e aí trazem na íntegra detalhes que em outras áreas do conhecimento fora aí você não tem. Então, é uma coisa. E aí, a outra coisa que tu fala é justamente essa questão. Quando eu aponto um dedo, tem mais 3 voltados para mim. Não é? Olha só, eu aponto um dedo para o outro e tem 3 voltados para mim. Existe uma dificuldade muito grande das pessoas reconhecerem a si próprias. Essa transferência de imagem que a psicologia vai chamar, muitas vezes o que as pessoas vão enxergar no outro é aquilo que está dentro dela. É aquilo que está dentro dela. São os vícios morais que estão lá no Evangelho que a gente precisa estipar isso aí. Como diz lá, né, Kardec, que só de conhecer o erro, só de conhecer que nós erramos, já é um passo evolutivo. Trabalhar na reparação, nossa, aí é mérito. Aí é mérito. Então, é muito difícil. E aí, um pouco também, com o som que eu falei lá atrás, né, dessa pegada social, onde muitos cobram e poucos se doam, onde muitos querem ser aceitos, onde há uma dependência sentimental muito grande das relações. Então, eu não posso fazer o que eu quero porque meu pai não gosta, minha mãe não gosta, minha esposa não vai gostar. As escolhas que nós fazemos na vida estão muito amarradas, e a psicologia vai chamar dessas amarras mesmo. Enfim, o exemplo está aí, como você bem disse, mas cabe a nós ver e absorver. Não, é isso aí. E tem um... Tô tentando... no capítulo 26 do Boa Nova, a gente encontra Jesus predizendo a sua morte. Você acabou de dizer que pela obra espírita a gente tem algumas informações a mais. E essa aqui é demais. Essa aqui é maravilhosa. Porque a gente encontra Jesus predizendo a sua morte, dizendo que seria morto, né, na mão dos fariseus, dos doutores da lei, dos escribas, dos anciões do templo, e Simão Pedro levanta, bate no peito e fala: eu não aceito. Eu morro na frente do Senhor. Eu me entrego na frente do Senhor. Eu não aceito ninguém encostar o dedo no Senhor. Jesus, analisando aquela coragem um tanto imatura, se vira para ele e fala: não, Simão, em verdade vos digo que antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Os evangelistas só foram até aqui, Sidney. A maioria das informações que nós temos só foram até aqui, mas Humberto Campos continua. Ele diz que Jesus fala, né? Em verdade vos digo que antes do galo cantar você vai me negar 3 vezes, mas não é por maldade, não é por perversidade, é por fragilidade. Perceberás hoje ainda que os homens do mundo são mais frágeis do que perversos. E essa informação é extremamente útil se nós sabermos utilizar ela no dia a dia, fazer o que você está falando, tentar fazer essas reflexões. Porque a maioria dos homens que nos fazem mal, não fazem o mal por maldade, não fazem o mal por perversidade, fazem o mal por fragilidade. São mais frágeis do que perversos. Todas as vezes que alguém nos aponta o dedo, que alguém nos machuca, que alguém faz alguma coisa que nós não gostamos, essa pessoa está com a paz interior comprometida. Todas as vezes que nós machucamos alguém, que nós ferimos alguém, que nós fofocamos da vida do outro, que a gente tem pensamento e sentimento negativo, que a gente deseja o mal para o outro, nós estamos com a paz interior comprometida, porque não tem como você estar com a paz interior estabelecida, ser um espírito evoluído e desejar mal para as outras pessoas. Não tem jeito. Todas as vezes que existe conflito, algum dos lados está com a paz interior comprometida. Por isso que Jesus disse: se alguém te fizer o mal, revide com bem. Se alguém te bater numa face, dá outra. Porque aquela pessoa que está fazendo mal, ela não precisa de revide, ela precisa de ajuda. Ela está precisando de auxílio. É um irmão que ainda não percebeu
a felicidade, justamente isso que a gente está falando, não percebeu a felicidade em servir os outros. Na maioria das vezes, que os homens, a maioria dos homens que fazem o mal, eles só fazem o mal porque eles só conheceram o caminho do mal. Quando a gente apresenta os ensinamentos de Jesus, a chave vira. Isso é muito importante. Para mim, por exemplo, quando eu li isso aqui, eu comecei a entender que essa era uma informação muito útil para eu começar a utilizar no meu cotidiano. É claro que eu não acerto, é claro que eu erro. É claro que não é todos os dias que a gente consegue se conter, que a gente consegue ter a paciência. Mas você só vence a tentação passando pela tentação. Não tem como vencer, não tem como adquirir a paciência se você não passar por circunstâncias e conviver com pessoas que te tiram a paciência. Você só vai adquirir a paciência vivendo com pessoas que te tiram a paciência. O Chico já dizia, né? O Chico falava assim, que a tentação é como se tiver um cachorro bem grande atrás de você. E você morrendo de vontade de ser alcançado. É como se tivesse um cachorro bem grande atrás da gente e a gente morrendo de vontade de ser alcançado. Porque, de fato, é difícil, é complicado. Mas eu queria assim, só dar uma notícia pro pessoal baseado nisso aqui, que é o seguinte, 2 notícias, na verdade. São desagradáveis, são notícias desagradáveis, não é bom escutar, mas é o que a gente tem aprendido com Jesus. Primeira notícia delas. Todas as vezes que alguém nos machuca, que alguém nos ofende, que alguém faz uma coisa que nós não gostamos e nós nos sentimos ofendidos, a culpa é nossa, não é da pessoa. Estranho, né? Eu tô aqui quietinho no meu canto, a pessoa vem e me ofende, eu me sinto ofendido e a culpa é minha? Sim. Todas as vezes que alguém me machuca, que alguém faz uma coisa que nós não gostamos, que alguém nos ofende, nós nos sentimos ofendidos, o problema não está no outro. Está no meu coração, no meu egoísmo e no meu orgulho. Pelo fato da pessoa não atender às minhas exigências, pelo fato da pessoa não atender às minhas expectativas, pelo fato dela não satisfazer os meus caprichos e as minhas vontades, pelo fato dela não girar em torno do meu umbigo, pelo fato dela não girar em torno do meu universo, pelo fato dela machucar o meu ego e não satisfazer o meu orgulho, eu me sinto ofendido. E aí as pessoas podem dizer novamente, Sidney, isso aí é uma utopia danada, isso é uma demagogia danada. Eu provo para vocês. Como que eu provo para vocês? Dando exemplo meu? Não. Eu não tenho exemplo nenhum para dar. Eu provo para vocês. Vede Jesus. Jesus esteve aqui falando de amor, caridade, fé, fraternidade, humildade, perdão. No outro dia, ele estava sendo apedrejado, cuspiram no seu rosto e lhe crucificaram. E ele amava profundamente cada uma daquelas pessoas. Sabe por quê? Porque ele tinha vencido os vermes do egoísmo e do orgulho. Jesus não estava nem um pouco se importando com o que faziam, falavam ou pensavam dele. Ele vivia em prol dos outros. Ele estava aqui para servir as outras pessoas. Essa é a felicidade proposta por Jesus. Porque a nossa felicidade dos homens é aquela que eu falei. Eu gosto de você se você gostar de mim. Eu faço algo por você se você fizer algo por mim. Jesus não. Eu faço tudo por você, mesmo que você não faça nada por mim. Eu faço tudo que eu puder, que tiver ao meu alcance, mesmo que você não tenha nada para me oferecer. E não tem felicidade fora desse ensinamento. Não, interessante, já caminhando no final agora, a gente, parece que quando você estava falando, dando esse recado, né, você estava falando de mim, cara, e aí eu posso me testemunhar sem problema nenhum, né, que essas mazelas, tive várias, a gente está trabalhando nesse processo, mas eu, por exemplo, no começo do casamento, era desse jeito, cara, falava, nossa, mas eu tô ficando magoado porque ela não quer fazer essa mesma história. Obviamente que a compreensão e o querer, esse é o principal. É querer a mudança, porque ela vai doer, ela não vai ser fácil. Ela vai te mexer, e isso não é por 1 ou 2 dias, 1 ou 2 meses, é por anos. E ela é lenta, toda mudança ela é lenta, mas tem que começar pelo desejo de querer no final, né? E, enfim, foram muitas reflexões hoje, viu, Henrique? Eu quero agradecer aqui, né, passando um pouco do tempo, mas não tem problema, o conteúdo estava riquíssimo, né? O pessoal que participou, e isso vai ficar disponível depois lá na página, no Instagram, né, da Associação Espírita Deus, Cristo e Caridade. Como eu sempre costumo falar, jogo bom passa rápido. No nosso caso aqui até passou muito rápido, porque pulamos um pouco o tempo aqui, né? A gente tem como... Não é critério, nem meta, nada, né? Mas é que geralmente mais de 1 hora já fica cansativo para quem vai vir depois também, essa coisa toda.
Então, quero agradecer mais uma vez, em nome da Associação Espírito de Cristo Caridade, a qual a gente realiza esse projeto. Lembrando que essa associação tem um projeto de reabilitação, Comunidade Terapêutica Esperança, sediado aqui na cidade de Guanambi, Bahia, que trabalha com dependentes químicos, né? E ali chegam vários jovens e pessoas de meia idade também, para poder se restabelecer, né? Essa coisa toda. E aí vai muito de... É um trabalho muito amoroso dentro do que nós falamos aqui também um pouco. Bom, enfim, aí eu passo para você, né? Deixar aí sua última mensagem para o pessoal. Só agradecer a vocês, agradecer a Deus, a Jesus pela oportunidade de trabalho, agradecer a você, um cara que eu admiro e respeito mais, e estou muito feliz porque está participando com a gente lá no estudo agora. Tem muito a contribuir, e nós aí também de Rio Verde, apesar de saber que você vai fazer falta aí, mas a gente também não vê a hora de você voltar para cá também, né? Eu agradecer ao pessoal que está nos ouvindo, porque principalmente a eles que abriram mão de compromissos pessoais, que se dispuseram a estar aqui, porque o esforço que a criatura faz para se melhorar todos os dias, para se aperfeiçoar, é algo louvável. É a coisa mais bonita que a gente tem aqui na vida, é todos os dias as criaturas levantarem, né, o ser humano levantar e pensar o que eu posso fazer de melhor para que na hora que eu venha dormir, eu esteja melhor do que quando eu acordei. Isso é fantástico. Então, assim, se eu pude ser útil em algum ponto, né, eu agradeço demais, peço a Jesus a inspiração, tudo a gente deve a Ele. E eu gostaria só de falar para o pessoal o seguinte, gente. Se vocês estão passando por provas, expiações, dificuldades, sofrimento, ansiedade, tá tudo normal. Tá tudo normal. Deus não perdeu o controle de sua vida. Jesus não perdeu o controle da sua vida. Você não perdeu o controle da sua vida. Estranho seria se no mundo de provas e expiações estivéssemos vivendo um mar de rosas, um conto de fadas. Aí sim nós teríamos que preocupar. A felicidade, ela não está na ausência do sofrimento. A felicidade está justamente nas dificuldades, nos obstáculos, onde nós burilamos a nossa alma, desfazemos os nossos vícios morais, fortalecemos a nossa virtude. Só para encerrar, eu só queria contar um último caso, o Sidney. O Chico uma vez estava lá limpando a área da casa dele, cantando aquele samba, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Uma das suas amigas passou ali e falou: nossa, Chico, eu achava que você só cantava música espírita, você está cantando essa música aí. E ele falou: minha filha, esse é o hino do cristão. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Todos os dias, em todos os momentos. Que a paz de Jesus aí esteja conosco. E aí, só para finalizar, citando Chico, eu também quero finalizar com ele. Chico já dizia: nós não erramos de endereço. Nós estamos exatamente onde deveríamos estar, com quem precisamos estar, passando pelo que precisamos passar. É esse o recado final do Chico, né? Henrique, valeu. Muito obrigado, meu querido. Obrigado ao pessoal que ficou até o final e que entrou e saiu. Agradecer a todos vocês. E até a próxima, viu? Porque com certeza teremos novas oportunidades com o Henrique aqui. Show de bola, meu querido. Até mais.